livro de Samuel, capítulo 6, versículo de número 10. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Todos encontraram? Digam amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Você pode glorificar Jesus? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, aqui estamos, mais uma vez reunidos na Tua presença, com o intuito de louvar, engrandecer e exaltar o Seu santo nome. Deus, nós te agradecemos por esse ano, te agradecemos por cada culto, te agradecemos por este culto, te agradecemos porque a Sua presença está aqui nessa noite. Não faria sentido nenhum nos reunirmos aqui, se aqui o Senhor não estivesse. Por isso, nós te louvamos nessa noite, damos o nosso culto ao Senhor, e te pedimos, não nos deixe ir embora para casa, sem antes termos um encontro sincero, profundo, verdadeiro com o Senhor. Fale conosco, abra a nossa mente e também o nosso coração, para tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, que não seja aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa hora. Em nome de Jesus, o Senhor tem primazia, liberdade, e toda a liberdade é dada ao Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus o mais forte que você puder. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu orei a Deus durante essa semana, para que Deus me desse uma direção, uma palavra, para que eu pudesse transmitir ao seu coração nessa noite. Nós estamos encerrando o ano, estamos terminando o ano de 2022, e se de todas as palavras que Deus nos deu durante todas estas quartas-feiras que passamos aqui, você guardar essa palavra que eu vou ministrar hoje ao seu coração, eu vou ficar muito satisfeito, porque essa palavra resume tudo o que você precisa para o ano que vem, para o dia de amanhã, para o mês seguinte. Quando nós olhamos na Bíblia, nós podemos confirmar, diante das Sagradas Escrituras, que nenhum ser humano consegue viver plenamente feliz, abençoado, sem a presença de Deus. Não há nenhum ser humano na história que tenha felicidade plena, que tenha bênçãos plenas, sem a presença de Deus. Alguns podem ter felicidades momentâneas, passageiras, mas só aqueles que carregam a presença de Deus são os que vivem plenamente felizes e completamente satisfeitos. Em toda a história da Bíblia, você vai encontrar que quem depende de Deus tem a sua alegria assegurada. Embora tenhamos momentos de tristeza e de dificuldade, nossos dias são abençoados e são alegres em Deus, porque a palavra do Senhor diz que o futuro não é um tempo, ele é um lugar onde Deus está
preparando o meu e o seu dia de amanhã. É por isso que a Bíblia diz que este é o dia que o Senhor já fez. Nele me alegrarei, nele exultarei, porque Ele é o Deus da minha salvação, o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu Senhor. Portanto, a presença de Deus, a alegria do Senhor, é a única coisa que eu e você precisamos para vencer tudo na vida. Nós não precisamos amar mais a bênção do Senhor, mas precisamos amar mais o Deus da bênção. E é isso que esse texto nos ensina. A Arca da Aliança representava a presença de Deus, de forma que Deus havia proibido de tocar na Arca da Aliança, porque qualquer aquele que tocasse seria fulminado. E diante desse cenário, aqui no livro de 2 Samuel, eu consigo enxergar algumas verdades, e eu quero transmitir essas verdades para você. Primeiro, que a Arca da Aliança ela foi perdida numa batalha em 1 Samuel capítulo 5, quando Israel lutou contra os filisteus, e os filisteus venceram os israelitas, matando mais ou menos cerca de 30 mil homens, 30 mil soldados. E nesse período, a arca foi levada de Israel para a terra dos filisteus. E chegando na terra dos filisteus, eles colocaram a Arca da Aliança diante de um deus, diante de uma divindade chamada Dagon. Essa divindade era no formato de um peixe. Tinha braços, cabeça, mas o corpo era um corpo de um peixe. Eles acreditavam nesse Deus, e ao colocar a Arca da Aliança do Senhor de frente a esse Deus, eles estavam insultando o Senhor, dizendo que Dagon era maior do que Deus, e que, portanto, Deus havia dado a vitória na guerra para os filisteus, ou melhor, Dagon tinha dado a vitória para os filisteus, e Deus havia perdido a batalha. Mas quando eles foram nesse templo de Dagon, pela madrugada, eles encontraram Dagon jogado no chão, diante da Arca da Aliança do Senhor. Isso representava que não existe nenhum Deus na face da terra que não venha se prostrar diante do único, verdadeiro, soberano, poderoso, tremendo, forte, fiel Deus, que é o meu e o seu Senhor. Você pode levantar a mão e dar glória aí no seu lugar. Aleluia. Eles levantaram Dagon, colocaram Dagon no mesmo lugar e foram embora. Depois voltaram, e dessa vez Dagon estava também no chão, mas dessa vez com os braços e o pescoço cortados. Por quê? Porque o único que tem toda a sabedoria é Deus, e aquele que detém toda a força é o Senhor. Por isso a cabeça foi cortada, porque cabeça fala de sabedoria, e braços foram cortados, porque braço fala de força. Naquele dia, todo filisteu soube que não há Deus como Deus de Israel, que não há Deus como nosso Deus, que não há Senhor como nosso. Então o que acontece é que uma praga se instala durante todo o território dos filisteus, ao ponto deles mandarem a Arca da Aliança para bem longe daquele lugar, porque Deus espalhou uma praga no meio daquele povo. Eles entenderam que a Arca da Aliança estava trazendo aquele mal, aqueles tumores que a Bíblia diz, e mandaram a Arca da Aliança para bem longe daquele lugar, e ela acaba chegando na casa de um homem chamado Abinadab. E quando ela chega na casa desse homem chamado Abinadab, ela permanece ali por cerca de 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Mas a Bíblia não diz, em nenhum momento, que a casa de Abinadab com seus filhos prosperou, foi abençoada. Ela simplesmente diz que depois de 7 meses no território filisteu, a Arca da Aliança, a presença de Deus, passou
20 anos na casa de Abinadab, sem causar nenhum tipo de bênção. E quando Davi assume o reinado, ele deseja no seu coração trazer a arca da aliança do Senhor para a cidade de Davi. Porque nós precisamos aprender uma lição. Precisamos desejar todos os dias a presença de Deus. O princípio da prosperidade na vida de um homem ou na vida de uma mulher é desejar sempre a presença de Deus. Você nunca vai ser pleno sem a presença de Deus. Você nunca vai conquistar sem a presença de Deus. Queridos, há muitas pessoas que não fazem nenhum tipo de menção, nenhum tipo de importância pela presença de Deus. Tem pessoas que vão viajar, sair de casa e nem sequer falam, vamos com Deus. Ou quem fica diz, vai com Deus. Fazemos às vezes pouco caso da presença de Deus. Esses dias, quando eu vinha para o culto aqui da quarta-feira, dos cultos submersos, eu saí de casa na correria, atrasado, e minha mãe disse, que o Senhor nos acompanhe. E no meio do caminho, nitidamente, Deus nos livrou de um acidente que era certo que ia acontecer. Naqueles dias vocês não me ouviriam pregar, mas Deus estava comigo. Por quê? Porque nós fazemos sempre menção e exigimos sempre a presença de Deus. E se você não faz isso, está na hora de você rever seus conceitos. Está na hora de você se ligar que a presença de Deus é indispensável da sua vida. A presença de Deus deve fazer parte da sua história. Ela é como um alimento diário, como um pão diário, que você necessita todos os dias, para que a sua vida espiritual não pereça, mas consiga ter vida em abundância. Quem ama a presença de Deus? Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Então Davi sai, vai até a casa de Abinadab, coloca a arca da aliança em cima de uma carroça e faz com que os bois comecem a puxar a arca da aliança, o que era errado. Porque Deus havia determinado que para transportar a arca da aliança, deveria ser os sacerdotes transportando ela com varas dos dois lados. O que acontece é que no meio do caminho, os bois tropeçam, a arca da aliança vai cair, e num estalar de dedos, num impulso, num reflexo, um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, estende a mão para não deixar a arca cair. A intenção de Uzá foi boa, porém ele desobedeceu a ordem do Senhor. E o juízo veio sobre a vida desse homem, e ele morreu ali naquele lugar. Quando Davi viu essa cena, Davi ficou com medo de carregar a arca da aliança de volta para a cidade de Sião. E quando Davi pensa por alguns instantes, ele olha e vê uma casa. Ele enxerga uma casa. E ele dá uma ordem para que a arca da aliança seja levada até essa casa. E quando essa arca chega nesta casa, ali mora um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, no hebraico, significa servo. E nessa cultura, o nome representava e falava muito acerca da pessoa. Se Obed-Edom recebeu esse nome, é porque ele tinha uma cultura de servir. Ele era um tipo de servo. E quando ele recebe na sua porta a arca da aliança, ele voluntariamente abre a porta da sua casa para receber a presença de Deus. E a Bíblia diz
que a Arca da Aliança permaneceu na casa de Obed-Edom, não por 20 anos, mas por 3 meses. 3 meses suficientes para Deus mudar toda a história de Obed-Edom. 3 meses para Deus fazer uma virada sobrenatural na vida de Obed-Edom. E não apenas na sua vida, mas também dentro da sua casa. Sabe o que eu aprendo? Deus não precisa de muito tempo ou de pouco tempo para fazer o que Ele quer. Deus não precisa de um espaço longo para mudar a sua vida. Deus não precisa de 20 anos para fazer alguma coisa acontecer em você. O que Ele precisa é do seu coração rendido, porque o tempo não importa para Deus. Deus não está preso dentro do tempo. Deus está preso à sua palavra, à sua vontade e aquilo que Ele determinou para mim e para você. Se em 20 anos, na casa de Abinadab, nada aconteceu, em 3 meses, na casa de Obed-Edom, houve a maior abundância, a maior bênção, a maior prosperidade que um homem poderia ter. Simplesmente porque ele recebeu na sua casa a bênção da presença de Deus. E eu quero profetizar hoje, agora, na sua vida, você não vai sair por aquela porta sem levar para casa a presença de Deus. Você não vai enfrentar o resto da sua semana sem entender que você precisa da presença de Deus. Você não vai virar o ano sem a certeza de que na sua casa está a presença de Deus. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Obed-Edom abre a porta de sua casa. Ele recebe a Arca da Aliança. Traduzindo, ele recebe a presença de Deus dentro da sua casa. E o verso de número 12 diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele possuía, por amor a Arca de Deus. Aqui é a chave para entender por que Abinadab não foi abençoado. Porque ele fez pouca importância da presença de Deus. Porque ele não deu o devido valor à presença de Deus. Porque ele simplesmente guardou a arca no lugar e não valorizou 20 anos. Você já parou para pensar quanto tempo é 20 anos? É uma vida inteira. Não são 20 dias. Não são 20 meses. São 20 vezes 365 dias. Olha a oportunidade que Abinadab teve e não aproveitou. Até que um dia a presença saiu da casa de Abinadab e foi para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E a Bíblia diz que Obed-Edom recebeu a arca com amor. Aqui está a diferença. Quem ama a presença de Deus não precisa de mais nada na sua vida. Quem deseja, querido, deixa eu profetizar. O ano que vem vai ser o melhor ano da sua vida. Porque você ama a presença do Eterno, porque você deseja a presença do Eterno, porque você anela a presença do Senhor e faz de tudo, valoriza. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe por que eu acredito que você valoriza a presença de Deus? É porque num dia como esse, numa quarta-feira como essa, talvez você como eu, trabalhou o dia inteiro, está cansado, poderia ir para casa, ficar deitado, descansar, porque amanhã você enfrenta um outro dia, você ainda tem uma semana pela frente, mas você disse não. Eu não vou ficar aqui, eu não vou me conter nesse lugar, eu vou para onde Deus está me chamando, eu vou para o centro da sua presença, eu vou para o lugar que Ele quer que eu esteja, eu vou receber orientação no seu templo, para que a minha vida receba completariedade da sua palavra. É por isso que você está aqui, e é por isso que você é mais que vencedor, porque Ele habita em você, e a força dEle faz com que você vença, rompa seus limites, e tenha êxito na sua vida, de forma completa e total. Oh, aleluia! Obed-Edom amou a presença de Deus, desejou a presença de Deus.
E a Bíblia diz que Deus abençoou primeiro Obed-Edom. E sabe o que a Bíblia nos ensina em relação à presença de Deus? Quando eu olho para pessoas que desejavam a presença de Deus, eu vejo Moisés. O povo havia pecado contra Deus. O povo havia ferido a santidade de Deus, trocando Deus por um bezerro de ouro. Deus disse para Moisés: eu não vou com vocês. O momento mais triste da história de Israel a caminho da promessa é esse. Eu não vou com vocês. Deus disse, se eu for, eu vou acabar com todo mundo. Eu não vou. Eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou dar vitória para os seus inimigos. Eu vou fazer com que vocês cheguem à terra prometida. Mas eu não vou com vocês. Eu vou colocar um anjo com vocês. Moisés disse, Senhor, recebi a promessa. Top demais. Vencer os inimigos, maravilhoso. Ter um anjo nos acompanhando, porque um anjo é o mensageiro do Senhor, é um privilégio. Mas nada disso tem sentido se a sua presença não estiver. Não nos faça sair daqui se a sua presença não for conosco. Preferimos ficar aqui do que andar rumo à promessa se o Senhor não for conosco. Sabe o que eu aprendo? Que a presença de Deus é tão fundamental que se ela não estiver conosco, não tem sentido nenhum vencer inimigo, não tem sentido nenhum alcançar a promessa, não tem sentido nenhum ter anjo do Senhor do nosso lado, se o principal, primordial, mais importante não estiver a presença de Deus. Porque a presença de Deus muda histórias. E quando eu olho para Abraão, ele recebe a presença de Deus na sua tenda. E Deus fala para Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou trocar seu nome, porque você não vai chamar mais Abrão, e sim Abraão, porque você será pai de multidões. Vai nascer de ti um filho, um herdeiro. Deus, mas a minha mulher é estéril. Eu já sou avançado em dias. Naturalmente, tudo dizia não para Abraão. Não tinha possibilidade de Abraão ser pai de uma grande nação de si mesmo. Mas quando a presença de Deus chega na casa de Abraão, ela muda tudo. Ela transforma tudo. Ela traz um novo tempo para a vida daquele homem. Abraão agora, que era um cara que não tinha condições de ter filho, recebe a visita de Deus. E aquela que não podia ser mãe, se torna mãe de uma grande nação. Abraão se torna pai de uma grande nação. E o que acontece é que aquele que tinha impossibilidade de viver a paternidade, agora é alcançado por Deus e tem a sua história mudada, porque recebeu a presença de Deus com amor. E Deus fez com que a sua palavra fosse cumprida. E Abraão foi pai de multidão. Porque ele amou a presença de Deus. Porque ele desejou a presença de Deus. Davi, quando teve a notícia que o seu filho morreu, depois de 7 dias de jejum, Davi se levanta, vai para o templo e adora a Deus, e ora a Deus, e adora ao Senhor, mesmo com o seu filho morto. Sabe por quê? Porque adorar a Deus e desejar a presença de Deus independe de qualquer circunstância que eu viva. Ela é mais importante, ela é a melhor coisa que eu preciso, e ela é fundamental para o meu futuro. Aleluia.
E é isso que acontece na casa de Obed-Edom. O texto não diz qual foi a bênção que ele recebeu, mas a Bíblia diz que ele foi abençoado. E vou dizer uma coisa para você: a prosperidade de Deus, ela não abrange só a sua vida financeira. Deus, se fizer você prosperar só na sua vida financeira, Ele é muito pequeno. Mas como Deus é inesgotável e grande, quando se fala de prosperidade, quando se fala de bênção, não se diz respeito apenas à sua vida financeira. Seus negócios vão bem, suas finanças vão bem, mas a sua vida espiritual também prospera. Você, como um bom pai, prospera. Você, como uma boa mãe, prospera. Você, como um filho, obedece em prosperidade ao Senhor. Você, como um bom servo de Deus, tem um ministério próspero dentro da casa do Senhor. Você, como alguém que recebeu um chamado de Deus, tem de fato prosperidade naquilo que Deus te chamou para fazer. Aonde você põe a mão, abençoado é, porque é Deus que faz as coisas fluírem em você e através de você. Se você carrega a presença de Deus, o inferno inteiro não consegue segurar a boa, poderosa, potente, gloriosa mão do Senhor sobre você. Por isso que aonde você está, aonde você põe a mão, as coisas fluem, acontecem, você caminha e tudo vai para frente. Deus abençoou Obed-Edom, prosperou os seus caminhos e fez com que aquele homem fosse extremamente abençoado, ao ponto da bênção ser tão grande que chegou até no palácio de Davi. Mas não foi só Obed-Edom que foi abençoado. A Bíblia diz que tudo que ele tinha e a sua casa foi abençoada. Quantos meses? 3. O homem prosperou. Tudo que ele tinha a nível de material prosperou. E a sua casa também prosperou. Sabe o que significa isso? Quando a gente fala de casa, a gente pensa em 4 paredes. A Bíblia, quando ela fala de casa, ela fala de família. Ela fala de filhos. Ela fala de pai, mãe e filhos. Se você ler a história de Obed-Edom, você vai perceber que os filhos de Obed-Edom também foram extremamente abençoados e serviram na casa de Deus, tiveram seus ministérios na casa do Senhor, foram alavancados para servir a Deus. A bênção de Deus não se fez presente apenas na vida de Obed-Edom, mas em toda a sua casa. Seus filhos serão abençoados. Não, só 3 recebeu, né? Vamos lá. Seus filhos serão abençoados. A sua casa será abençoada. Tudo o que você tem será abençoado. Todas as suas finanças, os seus bens materiais, tudo vai prosperar. A sua vida espiritual vai prosperar. Os seus negócios vão prosperar, a sua vida ministerial vai prosperar, tudo que você colocar na mão vai dar certo. Por quê? Porque Deus está te abençoando, afinal de contas, você ama a presença de Deus. Aleluia. E a história termina dizendo que tudo o que Deus fez na vida de Obed-Edom chegou aos ouvidos do rei Davi. Eu já disse isso aqui. Não é clichê. É profecia para a tua vida. O que Deus vai fazer na sua casa o ano que vem. E por que não a partir de hoje? Eu profetizo. Não caberá dentro da sua casa. Não caberá dentro da sua casa. Pastor, você está falando de vida financeira? Estou.
Um dia um amigo meu falou assim: Deus quer te fazer a poupança do Senhor. Deus quer investir tanto em você, porque você vai ter para emprestar e não vai sentir falta. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. Pastor, mas eu não sei como vai ser o ano que vem, é tão incerto, eu não sei como que será a economia, eu não sei como serão os negócios, eu não sei como que será a sociedade. E quem disse que Deus está preso a essas coisas para impedir você de ser abençoado? Quem disse que Deus depende de governos para te abençoar? Quem disse que Deus depende de economia para te fazer prosperar? Quem disse que Deus depende de governo, de presidente, de deputado, de senador, de qualquer coisa que seja, para fazer com que você prospere? Não, a única coisa que Deus precisa é você amar a presença dEle, você receber a presença dEle, você desejar a presença dEle e fazer com que a sua casa seja um celeiro para receber a presença do Eterno. É só isso que Deus precisa. Porque aonde você não pode chegar, Deus chega por você. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Aquilo que você não consegue entender, você não precisa. Deus fará tudo para que você apenas usufrua e receba da parte de Deus. Por isso que Davi disse: eu quero levar a arca da aliança para a cidade de Davi. A arca da aliança passou. Jeremias diz que um dia essa arca seria esquecida. Jeremias disse que um dia a arca da aliança não seria lembrada e não se faria outra. Então hoje que você vê de arca da aliança é puro simbolismo. Não carrega a presença de Deus ali. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O seu governo é eterno. E o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Emanuel. Deus conosco. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é a raiz de Jessé. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. O cavaleiro do cavalo branco, o bom pastor. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e cheio de verdade. Ele é a luz do mundo. E as trevas não podem resistir à luz. Ele é a videira verdadeira. Ele é tudo o que precisamos, tudo o que almejamos. Um bem mais precioso, não tenho outro bem além dele. Ele é tudo o que eu preciso. E se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus e levar a cruz, porque se Cristo comigo vai, eu irei. E não tem nada que me possa parar. Não tem nada que possa me fazer retroceder. Não tem nada que possa me fazer desistir. Porque se Ele está comigo, eu tenho a certeza de que amanhã vai ser melhor. Eu posso enfrentar adversidades,
problemas, porque Ele mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Mateus 28:20 diz: eu estou com vocês todos os dias. Não interessa como será o ano que vem. Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Eu quero encerrar esse ano trazendo para você a memória aquilo que pode te dar esperança. A presença de Jesus, que te acompanhou desde o dia em que você foi concebido no ventre da sua mãe. E se você está aqui hoje, é porque essa presença nunca se apartou de você. Se você chegou até aqui, é porque, embora o diabo tenha lutado contra você, para jogar você numa fossa, para fazer você ficar triste e fazer você desistir, ele sempre esteve com você. Uma vez, eu vi uma história de um homem que estava saindo de dentro da sua casa para se suicidar. E ele disse para sua mãe: eu vou ali. E essa mãe disse: que Deus esse filho entrou dentro do carro, ligou o carro, desligou o carro, desceu do carro e voltou para trás. Porque aonde tem a presença de Deus, a morte não tem vez. Aonde tem a presença de Deus, o fracasso passa longe. Aonde tem a presença de Deus, o milagre é certo. É por isso que você não vai sair daqui com sentimento de inferioridade, de tristeza, de desistência. Você carrega a presença dele. Você carrega a presença de Jesus. Quero terminar essa noite, essa palavra, dizendo Salmo 23 para você. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão
te seguirão todos os dias da sua vida. E nós habitaremos na presença de Deus eternamente. Não precisamos temer, porque Ele está conosco. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Haracho decanta labassá. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Feche seus olhos nessa hora. Qual é o seu medo do futuro? Qual é a sua ansiedade? Qual é a sua perturbação? O que está roubando a sua paz? Está roubando o seu momento de alegria? O que é que tem tirado seu sono? Eu não sei como era a vida de Obed-Edom antes da arca. Porque a história, ela só importa a partir do momento em que Deus entra nela. Porque é quando Deus entra nela, é que as coisas mudam de lugar. Aracho decanta labás. Hoje a presença de Deus vai invadir o seu coração. Hoje a presença de Deus vai tocar na sua alma. Hoje a presença do Senhor vai colocar por terra todo o medo, toda insegurança, todo espírito de fracasso, toda derrota. Seus filhos, você não vai perder seus filhos, você não vai perder seus pais, você não vai ter derrota na sua vida, o diabo não vai ganhar essa batalha, porque na tua vida está a presença do Senhor. Há uma unção aqui. A atmosfera já mudou aqui nesse lugar. Porque o teu Espírito está aqui. Feche seus olhos. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Levante sua voz a Deus agora.